Olá, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho e fazer uns cálculos a respeito da produção do biodiesel, tá certo? O biodiesel aí está muito difundido, né, na mídia aí, todo mundo já conhece, que na verdade ele é um éster, tá certo? É um éster de metil, que pode ser produzido a partir de óleo vegetal, correto? Então, se você tem óleo vegetal e combina isso com álcool num processo chamado de transesterificação, obviamente para esse processo correr você precisa ter aqui uma base, um ácido, tá certo? Como catalisador. E essa reação de transesterificação vai dar como resultado os produtos um éster, tá certo? Um éster de metil, que é o biodiesel que a gente conhece, né? E essa fase mais escura aqui, ó, que é o chamado glicerol, tá certo? Que também é um álcool. A química desse processo não me interessa muito aqui, eu só quis mostrar isso aqui. Mas nesse vídeo, o que a gente vai fazer é fazer uns cálculos aqui para tentar descobrir qual é a quantidade de biodiesel que pode ser produzida quando você tem, por exemplo, 1 tonelada de óleo de soja, certo? O problema dá pra gente que o peso molecular médio, tá certo? É um peso molecular médio do óleo de soja é 292,2 kg por kg/mol. Num livro que eu tenho aqui, eu vi que a composição do óleo de soja de esse ácido aqui, que é o ácido, que na verdade é o ácido linoleico, tá certo? É o ácido linoleico. Ele representa mais de 56% da composição dos ácidos graxos do óleo de soja. Então é por isso que eu coloquei ele aqui, certo? Mas isso aqui você pode pegar na literatura. É uma composição bem simples, tá certo? Do óleo de soja. Então eu estou combinando ele aqui, ó, no processo de transesterificação, que é um triglicéride mais o metanol, que vai produzir o biodiesel, que é esse éster de metil, mais o glicerol. Então eu estou combinando ele com o metanol. Essa equação está toda balanceada, ok? Para produzir então o biodiesel mais o glicerol, tá certo? Então aqui, ó, processo de transesterificação. É importante saber um detalhe aqui bem interessante, que a maioria dos motores, tá certo? Eles de fato, se você colocar óleo de cozinha lá no lugar do diesel, ele vai rodar, tá certo? Mas alguns autores eles relatam que a vida útil do motor cai muito, entendeu? Com relação ao diesel do petróleo. Então, por exemplo, se você tem um carro lá que tinha uma vida útil de 70 mil horas, tá certo? Ele cai para 20 mil horas, 10 mil horas é muito, tá certo? Isso porque a densidade do óleo de cozinha ou de qualquer outro óleo, ele é muito acima, a viscosidade na verdade, né? A viscosidade ela é muito acima do que os motores a diesel foram projetados para funcionar. Então isso acaba entupindo os bicos injetores dos motores e isso causa sérios danos no motor. Então é por isso que os caras pegam o óleo e combinam ele com álcool para produzir um éster que tem as propriedades físico-químicas muito mais próximas do diesel e do petróleo, tá certo? Do diesel e do petróleo. A viscosidade é um pouquinho mais baixa, consequentemente os motores na maioria das vezes não precisam de nenhum tipo de modificação para você usar o biodiesel. A produção do biodiesel está crescendo aí no Brasil inteiro, né? O incentivo com o biodiesel lá nos Estados Unidos, o biodiesel eles fazem biodiesel a partir do óleo de girassol, do óleo de linhaça. Aqui a gente faz com o óleo de dendê, né? A Agropalma trabalha muito com esse tipo de biodiesel. Bom, então vamos deixar um pouquinho dessa introdução de lado para efetuar alguns cálculos aqui. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer nesse caso é o que a gente já fez nas outras videoaulas, tá certo? É calcular o peso molecular, a massa molecular de cada elemento, né? Carbono, oxigênio, OH, hidrogênio, tá certo? E depois a gente calcula
faz alguns cálculos dos pesos moleculares dos compostos, tá certo? Então eu vou fazer isso bem aqui. Então a gente calcula a massa molecular dos elementos, que está aqui, a gente já fez isso em outros vídeos. O próximo passo agora é calcular a massa molecular dos compostos, tá certo? A gente vai partir primeiro do princípio de que já foi dado para a gente o peso molecular do óleo de soja, tá certo? Que é 292,2 kg por kg/mol. Então é fácil calcular, por exemplo, o ácido. Na verdade, isso aqui é o peso molecular médio dos ésteres, tá certo? Dos ésteres de metil, ou seja, o óleo, o biodiesel a partir do óleo de soja, tá certo? Então, se a gente tem a massa molecular dos ésteres, que são os biodiesels a partir do óleo de soja, a gente pode calcular a massa molecular dos ácidos graxos, tá certo? Do óleo de soja. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso percebendo o seguinte. Isso aqui é o biodiesel, tá certo? Um biodiesel. Então a gente vai fazer isso assim, ó. Então a gente faz isso assim, ó. Por quê? Agora me deixa corrigir aqui um pequeno erro, que aqui na verdade isso aqui não é C3H5. Na verdade isso aqui é CH3, correto? Então isso aqui é o biodiesel, né? Que é uma combinação de ésteres de metil. Então por que a massa molecular do ácido graxo é 3 vezes 292,2 menos a massa molecular do carbono menos 3 vezes a massa molecular do hidrogênio? Porque nós estamos descontando esse carbono e esse hidrogênio, né? Tá certo? É como se fosse isso aqui. Por quê? Porque esse componente aqui, ó, esse componente que é o ácido graxo do óleo de soja, tá certo? Que é esse ácido graxo. Observe que a gente podia fazer essa conta também tranquilamente se a gente calculasse aqui os valores, tá certo? Mas eu acho mais fácil fazer assim, porque o cálculo é mais prático, tá certo? Então a gente só está descontando esses valores aqui para dar o ácido graxo do óleo de soja, correto? Se você jogar essa fórmula química na internet, no Google, um site de química lá vai dar a massa molecular para você. Mas vamos fazer isso aqui na calculadora. Tá certo? Então só descontou aqui para dar a massa molecular do ácido graxo. Isso aqui vai dar então, colocando os valores, 831,498 mol a menos 1. Tá certo? Então a gente já estimou aqui a massa molecular do ácido graxo, do componente ácido graxo aqui do óleo de soja. Tá certo? O que a gente vai fazer agora é estimar a massa molecular desse radical C3H5 aqui, tá certo? Esse C3H5. É muito simples, né? Que dá 41,07 mol a menos 1. O que a gente precisa fazer agora é calcular a massa molecular do óleo de soja propriamente dito. O óleo de soja, tá certo? Então, a massa molecular do óleo de soja é uma combinação da massa molecular dos ácidos graxos mais a massa molecular desse radical que a gente acabou de encontrar aqui, certo? Na verdade é essa soma aqui, correto? Isso aqui vai dar 872,568 mol a menos 1. Bom, agora a gente estima a massa molecular do metanol, tá certo? Que é o álcool que entra na reação para poder acontecer a transesterificação. A gente já fez isso em outras aulas, eu vou colocar aqui direto. Então dá 96,126 mol a menos 1. Lembre-se que eu multipliquei por 3 porque a equação está balanceada, tá certo? Então a massa molecular do metanol, que é só isso aqui, tem que ser multiplicada por um fator de 3, tá certo? Beleza, agora o que a gente precisa calcular, e o objetivo do exercício, é a massa molecular do biodiesel. Depois fica muito fácil fazer a relação estequiométrica e calcular a quantidade produzida. Então vamos fazer primeiro isso aqui. A massa molecular do biodiesel, na verdade, é a massa molecular do ácido graxo, mais 3 vezes
a massa molecular do carbono mais 3 vezes a massa molecular do hidrogênio. E como eu disse, né, aqui o biodiesel, ácido graxo mais esse radical, multiplicando por 3, tá certo? Só seguir os coeficientes estequiométricos. Bom, fazendo essas contas aqui, a gente já tem esse valor, e esses outros, só fazer a conta aqui. 876,6 mol a menos 1. Só calcular rápido aqui a massa molecular da glicerina agora. Isso vai ser 92,094 mol a menos 1. Então a gente já calculou todas as quantidades, na verdade todas as massas moleculares dos elementos e dos compostos, tá certo? O que a gente precisa agora é calcular as quantidades em que cada um participa. Lembrando que o problema diz pra gente que a gente entra no sistema com 1 tonelada de óleo de soja, certo? Então fica muito fácil, né? Porque se a equação está balanceada, então as razões estequiométricas são constantes e não mudam nunca. E é esse fato que nós vamos usar para calcular as quantidades. Bom, então vamos fazer logo aqui para o biodiesel, tá certo? Qual é a quantidade de biodiesel? Bom, a quantidade de biodiesel, na verdade, é a relação estequiométrica entre... A gente sabe que se a equação está balanceada, a gente está entrando com uma relação de... Então a relação biodiesel óleo de soja é de 1 para 1. Isso porque, apesar desse coeficiente ser 3, o ácido graxo do óleo de soja está sendo multiplicado por um fator de 3. Então logo, a relação ainda é 1 para 1, tá certo? Então você vai ter massa molecular do biodiesel pela massa molecular do óleo de soja, tá certo? Tá, isso aqui são razões estequiométricas que são constantes, elas não mudam nunca. Como você tem 1 tonelada de óleo de soja, você multiplica isso por 1 tonelada. Então você chega ao valor de que a quantidade de biodiesel produzida a partir de 1 tonelada de óleo de soja vai ser simplesmente, só um segundo, então 1,004 tonelada de biodiesel, tá certo? Então isso aqui é um cálculo importante porque mostra pra gente que nessas condições é possível afirmar com certo grau de precisão que a relação entre óleo e biodiesel, certo? Óleo de soja, sei lá, de ricino, óleo de palma, sei lá, a relação entre eles dois é sempre 1 para 1, ou seja, se você entra com 10 toneladas, você sempre vai conseguir aproximadamente 10 toneladas de biodiesel. Então essas relações aí, estequiométricas, mostram como é viável, né, a produção do biodiesel. É óbvio que num processo em larga escala, existem perdas aqui em tubulações e tudo mais, perdas na reação, tudo mais, de ineficiências nos reatores, que fazem com que essa relação seja um pouco diferente. Você entra lá com 10 toneladas, sai 8,9, assim por diante. São quantificações de perda, né, já isso. Mas a gente vê aqui que, na teoria, a relação sempre é favorável à produção do biodiesel, correto? Então, esse aqui é um aspecto importante do processo. Fica muito fácil, então, calcular as outras quantidades. Eu vou fazer direto aqui para não estender muito tempo. Então, calculando as outras quantidades, vai dar 0,106 toneladas de glicerol produzido. Você vai ter que usar 0,11 toneladas de metanol produzido. Então você chega aqui nos produtos e reagentes. Correto? A gente fica por aqui.